Pai Senhor, queridos, vida no vale de ossos secos, essa é a proposta. Ezequiel capítulo 37, verso de 1 a 14. Eu vou começar pelo verso 5. Está escrito assim: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Sabe qual é o objetivo dessa mensagem? O objetivo dessa mensagem é levar você a crer que Deus é capaz de restaurar o que está morto, seco e sem esperança, trazendo vida nova, pelo seu poder e pelo poder da sua palavra. Dá um mergulho comigo nesse texto. Eu garanto que vai ser rápido. Amém? Deus abençoe sua vida. A proposta da nossa lição de hoje está em Ezequiel capítulo 37, verso 1 a 14. Eu vou começar pelo verso 5. Eis que faria entrar em vós o Espírito e vivereis. Só refrisando, o propósito dessa mensagem é levar você a crer que Deus é capaz de restaurar o que está morto, seco, sem esperança, trazendo vida pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. O capítulo 37 de Ezequiel nos leva a um cenário extremo. Ali não é um vale de dificuldades, ali é um vale de ossos secos, sequíssimos. Ali não há movimento, não há vida, não há esperança humana. Tudo ali aponta para o fim. O contexto histórico de Ezequiel 37 acontece no exílio babilônico, quando Israel estava distante da sua terra, sem templo, sem esperança. Nesse cenário de derrota, nesse cenário de desânimo, Deus ele usa a visão dos ossos secos para mostrar que mesmo quando o povo se sente espiritualmente morto, ele, Deus, continua poderoso para restaurar e trazer vida. É justamente nesse lugar que Deus conduz o profeta. Eu já começo aprendendo aqui. Isso nos ensina que Deus não evita cenários difíceis. Pelo contrário, muitas vezes Ele nos leva até eles para revelar o seu poder. O vale representa situações em que você já tentou de tudo. Representa situações em que você já orou, já lutou, e ainda assim, nada mudou. Contudo, Deus mostra, queridos, que o fim da esperança humana é o início da intervenção divina. Vamos aprender como é que Deus age quando tudo parece perdido e como é que Ele transforma a morte em vida. A primeira lição é o seguinte: Deus nos coloca diante da realidade e me fez passar ao redor deles. É o verso 1. Então, primeiramente Deus faz Ezequiel olhar com atenção para o vale. Ele não ignora a realidade e nem suaviza. Os ossos estavam sequíssimos, ou seja, mortos há muito tempo. Aquilo não era uma crise recente, não. Aquilo era uma situação prolongada. Assim, você precisa entender, queridos, que Deus não trabalha com negação. Então, encare a sua realidade diante dele, sem máscaras, sem disfarces. Olha, Deus começa a restauração quando reconhecemos o verdadeiro estado da situação. O próximo ponto é: Deus questiona Ezequiel para despertar a sua fé. No verso 3 ele faz a pergunta: poderão viver esses ossos? Essa é a pergunta. Uma pergunta, aos olhos humanos, humanamente impossível. A resposta seria não, não poderão viver. Mas olha, queridos, Ezequiel responde com sabedoria. Ele diz assim: Senhor Deus, tu sabes. Ou seja, ele não limita Deus à lógica humana. Então, olha, amado, quando Deus te confrontar com perguntas difíceis, responda com fé. Não confie no que você vê. Confie no que Deus pode fazer. Aprenda. A fé começa quando paramos de dar respostas humanas a perguntas divinas. O terceiro ponto. A palavra de Deus é liberada sobre o que está morto. Ezequiel 37, verso 4 ao 7. Aí o Senhor diz assim: profetiza sobre esses ossos. Veja só. Deus manda profetizar
onde não há reação visível. A palavra é liberada antes do milagre. Além disso, o profeta obedece mesmo sem entender o processo. Ele fala e algo começa a se mover. Assim, querido, você precisa continuar declarando a palavra, mesmo quando nada muda aparentemente. Fale vida, onde tudo parecer seco. A palavra de Deus, ela sempre produz movimento antes da forma final. O quarto ponto é: a restauração é progressiva. E os ossos se achegaram, ou seja, houve um movimento. Primeiro, há barulho, depois estrutura. Só que ainda não havia vida. Deus mostra que nem todo o processo é imediato. Algumas restaurações acontecem por etapas. Então, não desista porque você ainda não viu o resultado completo. Se algo já começou a se mover, Deus ainda está trabalhando. Nem todo avanço é visível como vida, mas todo avanço faz parte do processo. O quinto ponto é: o Espírito de Deus é quem produz vida. Aí ele profetiza assim: vem dos quatro ventos, ó Espírito. A palavra organizou, mas o Espírito vivificou. Sem o Espírito há forma, mas não há vida. Assim, querido, você precisa clamar pela ação do Espírito Santo. Não busque apenas estrutura, busque vida espiritual. A verdadeira transformação, ela acontece quando o Espírito sopra. E eu vou encerrar no sexto ponto. Deus transforma o vale em um exército. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Ou seja, onde havia ossos espalhados, agora há um exército alinhado. Deus não apenas restaura indivíduos, ele forma guerreiros. Portanto, meu amado, você não foi levantado apenas para sobreviver, mas para lutar e avançar. Então hoje, levante-se na força que Deus ele te deu. Deus transforma ruínas em propósito. Eu vou colocar mais um ponto. Deus declara um futuro de esperança. Ele diz assim, olha, abrirei as vossas sepulturas. Ou seja, Deus interpreta a visão e agora ele revela o seu plano. O vale não era o fim da história. Deus ele promete restauração completa e nova esperança. Eu vou te dizer uma coisa. Mesmo que hoje você se sinta sem saída, creia, Deus ainda tem planos para você. Receba a esperança renovada. Quando Deus fala, o futuro muda. E por aqui eu encerro dizendo, o vale de ossos secos, ele nos ensina que Deus nos faz encarar a realidade, mas sem nos abandonar nela. A fé responde onde a lógica falha. A palavra gera movimento e o Espírito gera vida. O processo pode até ser gradual, mas o propósito é completo. Deus transforma morte em exército e desespero em esperança. Se hoje você se sente em um vale, não se desespere. Deus ainda fala, Deus ainda sopra e Deus ainda levanta. Onde tudo parecia acabado, o Senhor declara, ainda viverá. Saúde e paz. Estou aqui na frente de um computador me preparando para o nosso próximo culto de ceia. Mas eu não poderia deixar de compartilhar com você essa maravilha na palavra de Deus. Fica na paz.